Oi, 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 Mochi aqui. Então, eu tava no Twitter e me deparei com um post aqui sobre algo que provavelmente eu já tinha comentado aqui com vocês e só gostaria de relembrar mesmo. Que é o fato de, se eles quisessem realmente, a gente teria sim um anime de Sword Art Online atualmente, né? Lançando agora. Mas eu entendo que tem outras questões envolvendo aí o porquê que eles provavelmente não fizeram isso. Mas aqui vou me concentrar no se eles realmente quisessem, eles poderiam fazer. Poderiam. Fazer justamente o que o Mano comentou aqui, que é algo que eu já tinha pensado sobre. Eu acho que eu já comentei aqui com vocês, não me recordo totalmente. Mas sim, dava pra fazer um anime antológico, onde basicamente esse anime adaptaria histórias secundárias que não foram adaptadas para o anime ainda. Se você não sabe, a história da Cílica, da Lisbeth, da Yui são histórias secundárias. Entre outras histórias aí que aparecem no anime, mas no anime tá em ordem cronológica. Já na light novel é um pouquinho mais bagunçado, mas enfim, no anime a gente tem essa ordem cronológica certinho e nem percebe que tipo algo é uma história secundária ou não. Mas na light novel dá pra você perceber isso. E existem muitas outras histórias secundárias que existem na obra que são importantes, mas que ainda não receberam uma adaptação para anime. E fazer um anime antológico, que seria um anime que teria várias histórias ali, mesmo que uma não tivesse relação uma com a outra. E eu sei que tipo vai vir alguém provavelmente aqui e vai falar: "Ah, mas isso de adaptar em forma antológica sem ser como foi feito na primeira temporada, que foi adaptado as histórias certinhos cronologicamente, vai ficar estranho pro público e tal". Aí eu te respondo, cara, se eles realmente se preocupassem com isso de ordem cronológica de fatos e coisas do tipo, eles não tinham lançado Sword Art Online Progressive da forma que foi lançado, adicionando um monte de coisa que não estava presente na light novel, e embora algumas coisas realmente fossem muito legais da parte do filme ter feito isso, ter colocado algo a mais, acaba que no final das contas virou só uma história filler, basicamente. As únicas coisas canônicas desses filmes são basicamente os fatos principais, né? Tipo, eles derrotaram o boss e o boss era aquilo ali mesmo e tal. Então, não, eles não se importam com isso de ordem cronológica e confundir os telespectadores ou algo do tipo. Eles definitivamente não se importam com isso. Então, sim, eles poderiam fazer um anime antológico adaptando histórias secundárias. Eu vou estar dando aqui, né, umas sugestões de algumas histórias secundárias que eu pessoalmente acho muito boas e que poderiam ter animação delas hoje em dia, mas a gente não tem. Temos aqui Hopeful Chant, que é uma história que se passa durante o arco Aincrad, narrando os eventos que levaram à morte de Yuna em Sword Art Online. Essa história é uma prequel de Ordinary Scale. Cordial Swords, acho que é assim que se fala. É uma história que se passa uma semana após o primeiro show ao vivo de Yuna, durante o Ordinary Scale, narrando as consequências do incidente de Ordinary Scale e um problema que levou Yuna a pedir a ajuda de Kirigaya Kazuto, o que levou o garoto a se encontrar com Noshizawa Eiji, mais uma vez. The Day Before. A história é ambientada no dia seguinte ao pedido de casamento verbal do Kirito para Asuna e narra uma aventura que os dois vivenciaram quando o rapaz tentou levar sua noiva para uma certa casa de madeiras no andar 22, já em Crad, que ele planejava comprar, apenas para descobrir que a casa simplesmente havia desaparecido misteriosamente. Sugar Days. A história se passa após o casamento de Asuna e Kirito em The Day Before, a história anteriormente mencionada, e narra os primeiros dias de vida dos recém-casados em sua casa de madeira recém-comprada, no andar 22 de Aincrad. The Day After. A história se passa um mês após o fim do arco Fairy Dance, no segundo aniversário da morte de Sachi em Sword Art Online, e narra a experiência de Asuna com um fenômeno estranho que começou a atormentá-la dias antes do aniversário. Rainbow Bridge. Rainbow Bridge é a continuação da história do Extra Edition e narra as investigações de Kirito e seus amigos sobre a missão Saqueadores do Mar Profundo, em uma tentativa de encontrar uma possível continuação para a história da missão. First Day. A história que mostra como foi o primeiro dia do Kirito no Sword Art Online, acontecendo logo após o primeiro episódio do anime,
quando o Kirito deixa o clã. Sim, tem essa história e várias outras, tipo, tem dezenas aí de histórias, cara, tem muita história mesmo que poderiam ser adaptadas e que são histórias legais, que são histórias que engrandecem o universo e tal. Claro, tem umas aí que são só estranhas mesmo. Bom, eu poderia ficar aqui citando várias histórias secundárias, né, que poderiam ser adaptadas para anime, mas eu não vou fazer isso não, tá? Eu só decidi escolher algumas só pra dar um exemplo mesmo de algumas histórias legais que existem, que já deveria ter tido muito tempo já, né, uma adaptação para anime. Bom, e vocês? Gostaram da ideia de um anime antológico, onde cada episódio ou a cada 2 episódios seria uma história diferente, se passando em momentos diferentes da série ainda, né? Iriam engrandecer ainda mais a série como um todo. Pra mim isso é uma ideia ótima, ou fazem isso ou adaptariam, os mangás. Tem alguns mangás aí que são originais que dava pra eles adaptarem. Tem também o universo dos jogos, que tem histórias muito interessantes, apesar das fanservice meio estranho, né, do Gameverse. Tem histórias legais lá, realmente tem histórias muito legais lá que poderiam ser adaptadas. Eu quis deixar essa ideia aqui no ar. Vocês gostariam de ver um anime antológico também? Bom, deixem nos comentários. E por favor, não se esqueça de se inscrever e curtir. O Moit vai ficando por aqui e tchau, tchau.